Agora, nós estamos falando aqui muito em necessidade de investigação. Não é só a polícia que investiga, não. Não é só o Ministério Público que investiga, não. Nós temos investigações muito eficientes também. São as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. O governo do PT assumiu o poder e logo já acompanhou a instalação de algumas CPIs no Congresso Nacional. Essas comissões dominaram o noticiário, investigando temas como as invasões do MST, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, as manipulações em jogos de futebol. Teve até um senador que estava querendo rever o pênalti que o árbitro não marcou no Corinthians e Grêmio, deu entrevista aqui, estava revoltado. E o rombo financeiro das lojas americanas. Lojas americanas, o que sempre tem tudo. As autoridades foram convocadas para depor, sigilos foram quebrados, a imprensa toda cobrindo, um gasto enorme de dinheiro público, um tempo consumido com estas investigações, muito bate-boca nas audiências. Teve até um que gritava do outro, chupetinha, aquele espetáculo ridículo, aquela coisa circense. E ali o coitado Alessandro Negão tendo que explicar para o seu público que este circo aí é o Brasil. A expectativa era muito grande, Alessandro, muito grande, porque tinha essas investigações. Os deputados deixaram de votar projetos importantes. Nós vimos aí que foram 75 projetos do governo, só 18 foram votados. Os deputados ficaram pedindo ministério, ficaram pedindo empresa pública e não votaram. Pelo menos pelo menos eles investigaram. Mas a verdade é que tudo, eu não estou conseguindo ler direito, o que acabou, como é que é? Tudo? Acabou em pizza. Ah, não. Todas as CPIs, todo esse esforço acabou numa bela redonda de mozzarella, sem avanço algum. E as comissões da Câmara, daquelas comissões da Câmara, apenas a das americanas teve o relatório aprovado, mas mesmo assim não houve pedido de indiciamento. Já a CPI do MST, do meu querido amigo, o deputado Ricardo Salles, propôs o indiciamento de 11 pessoas. As comissões não terminaram com grandes feitos, igual no passado. Em 1993, 6 deputados envolvidos em caso de corrupção perderam o mandato após a CPI dos anões do orçamento. A CPMI, que investigou o 8 de janeiro, aprovou o relatório final da senadora Elisiane Gama, que pediu o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros do seu governo. O general Gonçalves Dias, que foi visto se confraternizando com os invasores e havia recebido mais de 6 avisos antes da invasão, sequer foi citado. Alessandro Negão, é melhor ter uma reforma constitucional que extingua em definitivo esse triste e dispendioso espetáculo ridículo chamado CPI. Quem investiga é polícia, quem investiga é Ministério Público, é investigação profissional. Essas investigações viram investigações políticas, ninguém quer apurar a verdade, você só quer prejudicar a outra parte para poder se afirmar no poder. E é isso que estamos vendo, não é verdade? Então eu queria que a sua opinião. Olha que triste o que você acabou de ler, né? As comissões não terminaram, as comissões não terminaram com grandes feitos, igual no passado, em 1993. Olha quanto tempo a gente voltou para ter uma CPI que deu algum resultado. Infelizmente, várias vezes, o Felipe é testemunha disso, porque várias linhas de frente a gente fez, falando de CPI do MST, CPI do 8 de janeiro. CPI é uma coisa que no Brasil não dá em nada. Infelizmente, não dá em nada. E hoje em dia, ela está um pouco pior, porque como a gente tem hoje as redes sociais, nós temos muitos deputados que são atuantes nas redes sociais, que foram eleitos pelas redes sociais, tanto de direita quanto de esquerda. A CPI, ela serve mais como
um estúdio. É assim que funciona hoje uma CPI. Então o deputado vai lá e ele não está falando com a pessoa que está sendo interrogada na CPI. Ele não está falando para os seus pares que está na CPI. Ele está falando para você aí de casa. É como se ele estivesse em casa gravando um vídeo do próprio celular dele. Infelizmente hoje é isso. Só que assim, a CPI, ela serve hoje também para dar uma freada no governo. O governo, ele é automaticamente freado, não porque a CPI vai achar alguma coisa que tenha a ver com o governo, não. É porque o apoio do governo fica mais caro. Qualquer um que hoje entre numa CPI, é por isso que normalmente o governante, ele é contra a criação de uma CPI, porque ele sabe que o apoio de quem estiver lá dentro vai ficar mais caro, porque ali o cara pode falar, não vou te apoiar tanto, por causa, eu vou querer mais isso, eu vou querer mais aquilo, e agora a gente está vendo os juros do apoio, né? Que os juros do apoio estão ficando cada vez mais caros, mas no final das contas, gente, infelizmente é nisso. O máximo que a gente fica sabendo é aquilo que, como o Capês falou, a própria polícia já poderia ter dito e a própria imprensa teria divulgado. Cássio Miranda, eu fico vendo às vezes as perguntas que eles fazem, aquelas considerações, é só para fazer corte, como é que chama? É like, né? Só para conseguir os likes no... Né? O único que eu vi perguntar... É um discurso e um finalzinho de pergunta, né? É um discurso primeiro e um finalzinho de pergunta. Olha, o único que eu gostei de perguntas que era o delegado Ramagem, que é delegado federal, que sabe perguntar. As perguntas têm que ser curtas, encaminhando para um determinado ponto. E os bate-bocas, eu vou te falar, não sei se... Eu não tenho nada contra isso, mas as redes sociais elegem pessoas que mostram um lado, às vezes, muito superficial, esteticamente. E aí você tem um Congresso Nacional como esse, medíocre. Capês, você disse exatamente no sentido das minhas anotações aqui. Quando a gente falamos sobre segurança pública, falamos sobre violência contra a mulher, em todas essas discussões nós falamos sobre polícia, sobre autoridade policial, sobre Ministério Público e Judiciário. E qual é a diferença entre esses três órgãos e os parlamentares? Esses três órgãos entendem de processo penal, entendem de direito penal, entendem de garantias. E a grande maioria dos deputados não tem qualquer noção disso. Por isso que as CPIs acabam virando aquilo que nós acompanhamos, um atropelo de garantias, um atropelo de direitos dos acusados, um atropelo de provas que levariam a qualquer resultado em prol de cortes a serem usados no TikTok, no Instagram ou no YouTube. E tem um outro ponto. Essas CPIs, as quais fizemos menção, não chegaram nem no relatório. E mesmo que tivessem chegado ao relatório, o relatório de nada serviria, porque o relatório de uma CPI é encaminhado ao Ministério Público. E o Ministério Público, que é um órgão técnico, olha para todas aquelas provas e de plano já percebem que elas não têm qualquer valor, elas não servirão para nada. Então, é dinheiro público utilizado inutilmente. Felipe Monteiro. É papel do parlamento fiscalizar, né? Um dos instrumentos da fiscalização é exatamente a CPI. E aqui eu volto no meu ponto no começo do programa. Não é? O insucesso das CPIs apenas demonstram que o presidente Lula, junto com o Centrão, conseguiu desarticular a oposição, né? Ou seja, o Centrão está entregando sim o que o Lula quer. Aprovou projetos importantes e conseguiu desmobilizar, de certa forma, a oposição, que não conseguiu aprovar, por exemplo, o relatório da CPI do MST. A oposição, por exemplo, quis fazer a CPI do 8 de janeiro, né? E o governo conseguiu fazer com que a CPI do 8 de janeiro fosse um instrumento do governo, não da oposição. Ou seja, reforço o que eu coloquei no começo do programa. O governo, junto com o Centrão, conseguiu desmobilizar a oposição. Então, parabéns, hein? Parabéns aí, desmobilizou a oposição, perdeu um monte de tempo. De valor. Perdeu um monte de tempo. É importante falar o seguinte, porque você coloca de um jeito como se estivesse aplaudindo o fato. Eu não estou aplaudindo, foi uma análise objetiva. A análise objetiva é essa. Pensei que você estava elogiando a esperteza. Então, visando a análise objetiva. Ainda bem que você esclareceu. Fica bem mais caro para poder acabar com uma CPI, né? Eu não estou vendo motivo para comemorar nada. Nós estamos com um déficit de 180 bi.
Estamos com déficit de 180 bi, o Congresso Nacional parado, o Centrão chantageando o governo, a segurança pública é um caos, explodindo a violência no país, e as CPIs conseguem, desmobilizar a oposição. Deixa eu falar uma coisa para você. Desmobilizar a oposição. A CPI, o governo e o Centrão desmobilizam a CPI. É possível colocar produção no gerador de caracteres? Felipe Monteiro, o governo e o Centrão desmobilizam a oposição. Até rimou. O governo e o Centrão desmobilizam a oposição.